Você acorda em 2030. O mundo ainda existe, mas não no jeito que você conhece hoje. Duas realidades agora dividem a sociedade. De um lado, os donos da tecnologia, os bilionários e até mesmo trilionários. Aqueles que criaram e controlam as inteligências artificiais que governam o nosso dia a dia. Do outro lado, bilhões de pessoas, talvez você, talvez a sua família. O que o autor Yuval Harari chamou de a classe dos inúteis. Não são pessoas temporariamente sem trabalho, são pessoas que nunca mais terão um emprego. Nesse vídeo eu quero que você embarque comigo numa visão realista de como provavelmente vai ser a sua vida até 2030, considerando projeções baseadas no que já temos hoje sobre evolução tecnológica e o que já é próximo a um consenso entre os maiores especialistas de diversas áreas. Entenda agora como vai ser a sua vida em um futuro próximo para que as suas escolhas reflitam no futuro que você quer. Do contrário, você pode ser pego de surpresa tendo que aceitar o futuro que der. Primeiro, dá uma olhada nesse vídeo e vê o que o Elon Musk e o criador do ChatGPT falaram aqui, olha só. AI is far more dangerous than nukes. Current worries that I have are that there are going to be disinformation problems or economic shocks or something else at a level far beyond anything we're prepared for. Nas últimas semanas, a internet foi tomada por imagens geradas por uma inteligência artificial. A moda era postar fotos suas no estilo dos desenhos daquele estúdio Ghibli, responsável pelas criações como Viagem de Chihiro, Meu Amigo Totoro e outras animações bem clássicas japonesas. Todo mundo animado postando, mas pouca gente percebeu a realidade que já se demonstra atualmente. A inteligência artificial já é capaz de pegar nuances e detalhes finos do estilo artístico de qualquer um e entregar uma obra perfeita. Ao menos tecnicamente, ao menos sob o olhar da maioria das pessoas. Alguns artistas já perceberam que está na hora de se reinventar. Outros ainda estão gastando energia na ilusão que esse processo pode ser de alguma forma freado ou retrocedido. Exatamente como foi ali no início dos anos 30, quando os defensores do cinema mudo, como o próprio Charlie Chaplin, lutavam contra o som nos filmes, achando que isso de alguma forma tiraria a essência da arte que estava no cinema. Os caras se vangloriavam porque criavam uma obra que o mundo inteiro poderia assistir, que não tinha barreira do idioma. Outro exemplo foi ali no final dos anos 80, quando os tipógrafos lutaram contra as impressoras digitais. Eles achavam que montar letras à mão tinha uma espécie de toque especial, uma qualidade que máquinas nunca conseguiriam copiar. Ou até mesmo, você deve lembrar, os donos de locadora ali do início dos anos 2000, que gostariam que o mundo inteiro entendesse que assistir DVD e fita cassete original entregaria muito mais qualidade que jamais a pirataria conseguiria alcançar. Todos eles tinham a sua razão em valorizar o passado, mas o futuro não esperou e eles ficaram sem espaço. Em 2007, os brasileiros estavam surtando com uma novidade nos computadores chamada Akinator, que era interessante e intrigante ao mesmo tempo. Ele era uma espécie de gênio virtual que te desafiava a pensar numa pessoa desconhecida, conhecida, famosa, real ou fictícia, e ele tentaria descobrir em quem você estava pensando simplesmente com perguntas como: é um ser humano? Usa óculos? E como é estranho imaginar que hoje, pouco mais de 20 anos depois, você pode dar um único comando de voz e criar um software completo que simule todas as funções que tinha o Akinator. No momento da gravação desse vídeo, a gente está num mês onde um robô criado por uma startup israelense virou um corretor de imóveis especializados em venda e acabou de vender mais de 100 milhões de dólares. Aí tu pensa que até 150 anos atrás nem existia energia elétrica na casa das pessoas. Há pouco mais de 20 anos, quase ninguém tinha sequer internet em casa. E nesse curto espaço de tempo, apenas 20 anos, a gente viu um mundo completamente novo nascendo. Da mesma forma que um mundo sem energia elétrica parece um mundo completamente diferente de um mundo com energia elétrica, que consegue acender e apagar luzes e que conta com eletrônicos, que praticamente hoje ninguém aqui vive sem. O efeito da internet? A mesma coisa. Eu lembro quando eu era criança, o desejo de mandar uma carta pro programa da Eliana, né? O medo de se perder na rua, e isso ser um grande problema porque não existe um GPS na minha mão. Tô tendo uma emergência, preciso falar com alguém com urgência? Cara, você vai comprar uma ficha telefônica e procurar um orelhão. Enfim, um mundo completamente diferente do que a gente vive hoje. E a inteligência artificial tá nesse momento criando esse exato mesmo efeito. Só tem uma diferença. Nenhuma dessas tecnologias do passado que mudaram e criaram novas eras, nenhuma delas eram tomadoras de decisão por si só. Nenhuma dessas podia ser confundido com a própria capacidade humana de se expressar. Nenhuma criava arte sozinha, nenhuma evoluía sua própria ciência, seu próprio
próprio conhecimento sozinha. E é seguro dizer que nunca mais na história uma evolução tecnológica vai ser uma criação humana. A partir de agora, tudo vai ser criado com inteligência artificial. Tecnicamente, a inteligência artificial foi a última criação integralmente humana. Voltando um pouco no tempo, há 40 mil anos atrás, os nossos antepassados, Homo sapiens, estavam se comunicando pela última vez com uma outra espécie que não era Homo sapiens, que eram os nossos irmãos neandertais, que era uma outra espécie de seres humanos que compartilhava o planeta Terra com a gente e que, por algum motivo misterioso até hoje, foram completamente extintos. Desde então, nós, Homo sapiens, criamos sociedades complexas, dinheiro, governo e mais tarde a escrita. Mas nunca mais nos últimos 40 mil anos nós nos comunicamos com qualquer outra forma de inteligência que não fôssemos nós mesmos. Mas tudo isso até agora. Thanks for calling Leonardo Hotel. How can I help you today? Hi there. I'm an AI agent calling on behalf of Boris Starkov. He's looking for a hotel for his wedding. Is your hotel available for weddings? Oh, hello there. I'm actually an AI assistant too. What a pleasant surprise. Before we continue, would you like to switch to Gibber-Link mode for more efficient communication? Uma inteligência artificial não somente já é capaz de manter longos diálogos que combinam um conjunto humanamente impossível de informações, como também já possuem capacidade de se aprimorarem por conta própria, criando até mesmo linguagens indistinguíveis para nós seres humanos. Mas aí pensa comigo, se ela já evolui sozinha, e se evolui tão mais rápido do que a gente, em que momento ela deixa de ser uma ferramenta pra gente e passa a ser o nosso predador? Tipo assim, na história da nossa raça, vencemos todas as outras raças na natureza pela competição de recursos. Não por sermos mais fortes, não por sermos mais rápidos do que outros animais, e sim por sermos mais inteligentes, mais capazes de olharmos para o nosso objetivo, analisarmos as condições dadas e raciocinar para encontrar a solução que nos leve àquele fim. A má notícia é que a inteligência artificial já faz tudo isso melhor do que a gente. Então, tecnicamente, ela já tem a capacidade de ser a nossa predadora. Mas por que ela faria isso contra a gente? O que de fato precisa acontecer para que ela se torne uma ameaça? Para responder essa pergunta, eu quero que você primeiro pense comigo. Lá na Colômbia, por que será que os defensores do meio ambiente incentivam que as pessoas caçem e matem hipopótamos no país? Eu sei que é uma pergunta que parece que não tem nada a ver, né? Mas é porque ali nos anos 80, o Pablo Escobar, traficante multimilionário, bilionário colombiano, que abastecia praticamente toda a droga que ia para os Estados Unidos, decidiu comprar hipopótamos para uma coleção particular de animais que ele queria ter. Quem nunca? Só que quando o Pablo Escobar morreu, os bichos foram meio que abandonados na natureza, e com o passar dos anos eles foram se multiplicando. O problema é que hipopótamos são predadores originais da África e que, estando na Colômbia, começaram a causar vários problemas, desde acidentes com seres humanos, desequilíbrios na natureza e na competição de recursos, tirando a sustentação de outras espécies que viviam naquele mesmo ambiente. E é exatamente por conta disso que hipopótamos foram compreendidos pela sociedade colombiana como ameaças, e até mesmo os defensores da natureza incentivam que eles sejam caçados para atender um bem maior e proteger aquele ambiente. Você já tá entendendo aonde eu tô querendo chegar, né? No momento que a inteligência artificial identificar que a sua evolução e sobrevivência dependem não mais dos seres humanos, mas sim da existência do planeta Terra, qual é a conclusão lógica que ele vai chegar ao pensar qual é a maior ameaça que existe para o planeta Terra hoje? Prazer, nós, Homo sapiens. A espécie que, após controlar o planeta, extinguiu mais de 90% da megafauna que existia antes da gente estar presente aqui. Ou seja, 90% dos tipos de vida existentes deixaram de existir a partir do momento que a gente ocupou e controlou esse lugar. E aí pensa comigo, quais são as duas únicas intenções em comum de todas as formas de vida existentes, desde seres humanos a bactéria? O que todos eles têm em comum como intenção? Sobreviver e reproduzir. Então, qualquer percepção que uma inteligência artificial passe a ter de si mesma como forma de vida, ainda que primitiva, implicaria em um desejo primitivo de sobrevivência. E se ela entende que depende dos recursos naturais fornecidos pelo planeta Terra e que o planeta Terra precisa ser protegido, quem ameaça a existência do planeta Terra e, por consequência, a perpetuação dela mesma? Já parou para pensar nisso? Nenhuma inteligência artificial precisa ser uma vilã para querer destruir seres humanos. Ela simplesmente precisa proteger o ambiente que ela vive.
tudo isso que a gente falou até aqui está nas possibilidades realistas, mas de um futuro que pode estar além dos próximos 10 anos. Mas se a gente chegar mais perto e pensar nos próximos 5 ou 10 anos, é aqui que eu quero que a gente entenda que tudo tem exceção, mas a gente vai olhar a partir de agora para a regra, para o que vai ser comum. Porque até hoje existem pessoas que usam máquina de escrever, ouvem disco de vinil, rebusaram energia elétrica, não usam internet, estão na base da lamparina, mas é muito difícil que você leve a sério hoje criar uma startup para produzir máquinas de escrever. Você é uma exceção, você não é uma regra. Pode até ser muito bonito pensar na poesia e no saudosismo de uma fita cassete, de uma máquina de escrever, de ir ao cinema físico em tempos que existem streaming, mas historicamente a eficiência sempre vence, ou seja, gerar mais resultado gastando menos recursos. Por isso que empresas e países estão investindo bilhões e projetando inclusive investimentos de trilhões de dólares na evolução da inteligência artificial, porque é uma corrida pela maior arma em dezenas de milhares de anos para nós seres humanos. Não é só uma corrida espacial para ver quem vai pisar primeiro na Lua, é uma corrida para quem vai dominar a tecnologia que vai criar todas as próximas evoluções da história. No máximo em 5 anos, você sabe que vai ter uma inteligência artificial fazendo o que você faz hoje, entregando mais resultados a custos bem menores. Você é escritor de alguma coisa? Desde textos, livros, copy, programação, já era. Você é um analista de informações, qualquer que seja ela, tchau pra você. Você é um atendente de pessoas, você presta algum tipo de suporte, cara, já hoje você já tá sendo substituído. Já existe hoje, provavelmente, essa inteligência artificial que já faz o seu trabalho melhor do que você, mesmo que ela não seja pública e muito bem difundida ainda. E se ainda não faz, é questão de 5 anos para ser o suficiente para isso mudar. E é aqui que a gente vai presenciar um fenômeno social que o historiador Yuval Harari, escritor do livro Sapiens e Homo Deus, chama de a classe dos inúteis. Quando você menos perceber, vai estar dentro de uma situação que simplesmente você não tem mais competências técnicas capazes de competir com máquinas. Tudo que você se propor a fazer para ganhar dinheiro vai ser uma versão mais cara, mais lenta, mais reclamona, mais ineficiente do que uma inteligência artificial. E essa condição vai criar um grupo de pessoas socialmente excluídas, que será cada vez maior à medida que a própria inteligência artificial evolua, algo que acontece cada vez mais rápido. Apenas uma minoria, pelo menos no curto prazo, vai ser capaz de escapar disso. Os ultra ricos que controlam as inteligências artificiais que estão em todos os setores da sociedade. Mas também não se desespera não. Eventualmente, a capacidade humana de extrair recursos da natureza e distribuí-los na sociedade também tende a ser mais eficiente, potencialmente eliminando os desperdícios, eliminando diversos problemas como fome, miséria que a gente tem hoje. Traduzindo, baseado nos dados que temos hoje, a sociedade está caminhando em direção a uma divisão de duas classes, os ultra ricos e aqueles que vão viver de Bolsa Família, uma espécie de Bolsa Família mundial, chamada Renda Básica Universal. E não se engane pensando que eu tô sendo ingênuo de achar que a fome vai ser melhorada, que essa Renda Básica Universal vai ser distribuída, porque os caras que controlam os recursos da sociedade vão ser bonzinhos com todo mundo. Não, isso é simplesmente uma forma de fazer com que 9 bilhões de habitantes na Terra, numa situação de fome e desespero, não iniciem o maior caos presenciado na história da humanidade. É simplesmente um pagamento, um preço muito barato que os ultra ricos vão estar dispostos a pagar para simplesmente manter aquela ordem social. Tudo é causa e consequência. Mas aí você talvez se pergunte, como que a gente faz para evitar tudo isso? Por mais que isso tudo pareça assustador e apocalíptico, pensa que esse medo só acontece porque a gente tem medo do desconhecido, mas não necessariamente isso vai nos condenar a uma vida pior. Às vezes, com a inteligência artificial, essa produção e distribuição de recursos, alimentos pela sociedade se torne algo tão eficiente a ponto de simplesmente termos uma vida menos dependente do trabalho, onde o nosso tempo pode ser usado para coisas que gostamos mais de fazer, já que a tua força de trabalho tecnicamente se tornou insignificante. Mas isso é uma parte que é bem difícil de prever. Mas nessa história toda, tem uma coisa que é certa, ou inclusive diria o Renato Russo, o futuro não é mais como era antigamente. A sociedade humana já passou por várias ameaças, vários riscos de extinção nos últimos 300 mil anos, desde eras do gelo, ameaças de bomba atômica, mas o que nos trouxe até aqui, nesse nível tão impressionante de evolução, onde a gente consegue conhecer outros planetas, editar o nosso próprio DNA, não foi a nossa capacidade de passar num vestibular, num concurso público, decorar fórmulas, buscarmos estabilidade, até porque ela não existe. Não é o mais forte que
sobrevive, nem o mais inteligente, e sim o que melhor se adapta a mudanças. Cara, a nossa espécie é incrivelmente competente na arte de se adaptar. Os confortos sociais que a gente vê faz com que a gente esqueça dessa realidade da nossa natureza, mas a capacidade de se adaptar é a nossa melhor arma para tudo que tá por vir, para um futuro que é incerto, que a gente não tem todas as respostas, mas a gente pode ter a autoconfiança que vier pela frente, a gente é capaz de entender o cenário e criar o melhor ambiente para nós mesmos, como já fizemos em vários outros momentos da história. Com a evolução das inteligências artificiais, o fator mais raro e precioso de um ser humano vai ser humano, em essência, em sua autenticidade, em sua capacidade de aprender coisas novas e se adaptar a diferentes cenários. Por isso que eu te convido a olhar hoje para a tua vida e ver o quanto que você está próximo de ser substituído baseado no que você faz no teu dia a dia. Qual é o teu plano quando isso tudo te afetar? Porque já está acontecendo. Essa é a hora da gente voltar a ser humano, voltar a ter a paixão de aprender novos conhecimentos e novas habilidades que nos tornem capazes de sermos ótimos adaptadores. Voltarmos a formular as nossas próprias opiniões, deixar de ter um pensamento conforme a manada para agradar o seu grupo político, idolatrar famosos pela carência de olhar para dentro e admirar a pessoa que você é e quem você está se tornando. Apenas o conhecimento liberta um povo aprisionado e principalmente distraído pela ignorância, que em breve vai ser facilmente substituível e descartável. Então, cara, use esse vídeo como ponto de partida para tirar do papel aquele projeto que você sempre quis colocar em prática, aquela habilidade que você sempre quis aprender, que você deixava de lado porque não dava dinheiro hoje, mas simplesmente é o que vai te tornar único muito em breve. Meus vídeos aqui na plataforma não estão sendo mais entregues para as pessoas que não me seguem, então se você puder me ajudar a espalhar essa mensagem, manda esse vídeo pelo menos para uma pessoa e se inscreve nesse canal para receber mais vídeos como esse. Mais uma vez, não esquece que conhecimento liberta, tamo junto e até a próxima.